estava comentando é o seguinte: desde o fim de semana, quem abre os jornais na página de esportes, quem acessa o Globoesporte.com, quem assiste aos programas esportivos, está ouvindo com a maior naturalidade do mundo a expressão agressão à mulher no noticiário esportivo. Começou com o René Simões, que já dirigiu a seleção feminina, falando uma frase e que assim, que infeliz é o mínimo que a gente pode usar de adjetivo para a frase dele, que a volta do futebol seria bom porque tá tendo, inclusive, amigos, um amigo dele bateu na mulher, ficou louco, e o futebol pode acalmar as pessoas no Brasil, ele deu esse exemplo péssimo, horroroso, do qual já se desculpou e não tinha outro caminho. A gente está falando desde a semana passada da iminente saída do Dudu, por causa, entre outros fatores também, de uma acusação de agressão à mulher, da qual ele é reincidente. Então, esse assunto está meio que corriqueiro no noticiário esportivo. E eu acho que é importante ouvir como uma mulher, ainda mais uma mulher que trabalha nessa área, se sente ao ver o termo ser usado assim de forma tão frequente no noticiário, Bárbara. Rizek, foi interessante você abordar o tema desse jeito, porque às vezes a gente pega um jogador, um fato, e isso é só um recorte do que a gente vive todos os dias na nossa sociedade. O que a gente vive todos os dias na nossa sociedade? Uma banalização desse tema e desse caso. A gente ainda entende como sociedade, você que está me ouvindo pode até pensar assim, poxa, Bárbara, eu não penso desse jeito, então eu não estou aqui para poder ferir ninguém, eu estou aqui para expor um pensamento da nossa sociedade e eu tenho certeza que é um pensamento de uma grande maioria, que violência contra a mulher e problemas entre marido e mulher ou entre casais, ninguém mete a colher. Isso é um equívoco, porque o problema em relação à violência contra a mulher é um problema da nossa sociedade. É um problema meu, é um problema seu e é um problema de todo mundo que está aqui participando hoje do Seleção Sport TV. E a gente, como jornalista, a gente tem que tratar esse tema com muita seriedade. É um tema sensível e é um tema que causa constrangimento. Agora eu vou para o esporte. Por que ele causa constrangimento? Quando a gente fala de um atleta como o Dudu, o Dudu é uma referência no Brasil, né? É um jogador que é ídolo de uma torcida, um jogador tecnicamente, e para mim, hoje, um dos melhores, se não o melhor do país. Mas o Dudu tem um problema hoje a se resolver, não à toa eu estava ouvindo o Hernan, né? Questões até complicadas para ele voltar para o Palmeiras, porque ele sofreu uma denúncia de uma mulher que diz ter sido agredida e sofrido problemas em relação a esse jogador. Então, o que a gente tem? A gente tem a denúncia. A gente não pode partir do pressuposto que nós temos o direito de fazer um julgamento social. O que é o julgamento social? Estereotipar essa mulher. Poxa, mas é mulher de jogador, mas é casado com um jogador que tem um determinado perfil, olha como ela é agressiva, olha como ela fala, olha, ela merece passar por isso. Não. Assim como ela, que precisa ser, como suposta vítima, protegida dentro desse ambiente, a gente também tem que dar voz ao Dudu, que é o jogador que está sendo acusado, a se defender. Então, a partir do momento que existe uma denúncia, essa denúncia ela não pode ser rodapé de jornal, ela não pode ser tratada com pouco espaço nos nossos programas e na nossa imprensa, ela tem que ser veiculada, ela tem que ser apurada, ela tem que ser tratada com seriedade e sem constrangimento, que é o mais difícil para todos nós. Por isso que eu falo que é um processo de desconstrução de todos que estão aqui. Não é fácil falar de um tema tão delicado em relação ao Dudu, sabendo a representatividade dele, mas também não é fácil a gente ter que tomar alguns cuidados em relação a essa mulher que está fazendo essa denúncia, e eu acho que ela acaba ficando muito exposta a tudo isso. Então eu não venho aqui, quando a gente noticia que alguém ou que uma mulher foi agredida por um jogador, a gente não está querendo criminalizar o jogador. Nós não queremos criminalizar ninguém. Eu não tenho condições de criminalizar, primeiro porque eu não sou a pessoa que vai escolher quem é o culpado e quem é o inocente, né? Eu sou jornalista. Então, assim, as pessoas elas partem do pressuposto quando a gente trata esse tema que a gente quer criminalizar alguém. Isso está errado, isso é um equívoco, a gente não quer criminalizar. O que a gente quer é tratar essa denúncia com seriedade, porque isso é um problema do nosso país. Isso acontece nas casas de todas as famílias. E o René Simões, ele ele reproduziu um pensamento que é de uma maioria, infelizmente. E a violência doméstica aumentou muito com a quarentena. Isso é um problema muito sério, isso é um problema muito grave. E eu, mulher, jornalista, que também estou me desconstruindo dentro de uma estrutura de sociedade que me ensinou um monte de comportamento equivocado, o que eu peço para você que acompanha o Seleção Sport TV, que nos acompanha em rede social, eu fui extremamente cobrada a me posicionar
em relação ao caso do Dudu. As pessoas te pressionam por temas que elas não têm nem interesse em entender o porquê que a gente levanta ele com tanta seriedade e com tanto cuidado. Então eu gostaria de convidar as pessoas que acompanham a Seleção Sport TV a tratar esse tema com seriedade, sem julgamento social. Existem duas pessoas que merecem respeito. Existe uma mulher que também está sendo muito exposta nesse caso. Existe um jogador que vai ter que responder essa denúncia. E a gente tem que noticiar e fazer o nosso papel. Então, assim, se a gente puder, né, assim, tentar nos desconstruir e entender que esse é um tema extremamente delicado e sério, a gente trabalha por uma sociedade melhor. E aí, o Rizek, até trazendo um pouco o que a gente conversou antes do programa, né? E aí, antes do programa, eu fiz questão de te falar. Eu falei, olha, eu estou super à vontade para falar sobre o tema, porque foi tema do Rodada Tripla de ontem. A gente tem que falar sobre isso. Eu sou uma mulher que tem um compromisso com isso e é o meu papel tratar esse assunto, mas é um papel de todos nós. Não pode ser um papel de uma pequena minoria, porque se for de uma pequena minoria, a gente não vai andar nunca. Então, o papel de desconstruir esse assunto e tratar ele como ele merece é um papel de todos nós. Não só nosso aqui do Seleção, mas de todo mundo que está nos assistindo.